Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos inaugurando hoje, o nosso curso de legislação específica para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nosso curso, ele contempla 160 questões. Ele foi formatado com base no último edital, mas já antecipo para vocês que qualquer modificação ele será atualizado. Então, se você observar o último edital, na parte específica, foi cobrado o Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, a Consolidação Normativa Judicial, e você pode observar aqui que menciona até mesmo os artigos, e a Lei Complementar Estadual 10.098 de 94. As questões, então, estão sendo criadas com base nestas disposições. Qualquer mudança, qualquer alteração que vier a ocorrer no novo edital, o nosso curso será atualizado. Ele é um curso formado por questões, então são 160. Você recebe as questões em PDF, comentadas alternativa por alternativa, mencionando o artigo de onde nós retiramos a questão, e o vídeo, conforme esse modelo, esse bloco 1 que nós vamos aqui disponibilizar para vocês de forma gratuita. Esse é o modelo do nosso curso. Interessado? Passe no site que está aqui embaixo, www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então ao primeiro bloquinho, resolver as questões 1 à questão de número 5. Questão primeira. Julgue as assertivas segundo a Consolidação Normativa Judicial da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul acerca dos impedimentos e das incompatibilidades. 1. O impedimento não surtirá efeito em casos em que se observa uma relação de parentesco por consanguinidade ou afinidade entre os servidores da Justiça e os seus auxiliares. Bem, então esse impedimento não surte efeito em casos em que se observa essa relação de parentesco por consanguinidade ou afinidade entre os servidores da Justiça e os seus auxiliares. Será que essa afirmativa está correta? Está correta. Ela está de acordo com o que prevê o artigo 115, parágrafo 2º da Consolidação Normativa Judicial. 2. A proibição do servidor da Justiça funcionar com o cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, estende-se até o 2º grau. Não, pessoal. O artigo 115 dessa Consolidação Normativa diz que será estendido até o 3º grau e não o 2º. 3. O impedimento de relação de parentesco por consanguinidade ou afinidade não será observado nos casos em que o procurador de alguma das partes ou agente do Ministério Público estiver para com o escrivão do feito. Pelo contrário, segundo o artigo 115, parágrafo 1º, esse impedimento de relação de parentesco por consanguinidade ou afinidade, vai observar sim nesses casos em que o procurador de alguma das partes ou agente do Ministério Público estiver para com o escrivão do feito. Tá bom? Veja que a questão número 1, ela pede as incorretas. Nós temos duas incorretas, a 2 e a 3. Por isso o gabarito é a letra E. Ok por enquanto? 2. De acordo com a Consolidação Normativa Judicial da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos casos em que observar os impedimentos e incompatibilidades do servidor de justiça, funcionar com o cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, será dado preferência ao vitalício. A questão é, e se ambos estiverem vitalícios, como resolver esse problema? O artigo que resolve para nós esse problema é o 116. Vamos lá, letra A. Se ambos vitalícios, o mais antigo no serviço público. Se igual à antiguidade, o que tiver mais tempo de serviço na comarca ou distrito. B. Se ambos vitalícios, o mais antigo no serviço público. Se igual à antiguidade, o que tiver mais idade.
C. Se ambos vitalícios, o que tiver mais idade. Se de igual idade, o mais antigo no serviço público. Letra D. Se ambos vitalícios, o que tiver mais tempo de serviço na comarca ou distrito. Se igual o tempo, o mais antigo no serviço público. Ou letra E. Se ambos vitalícios, o que tiver mais tempo de serviço na comarca ou distrito. Se igual o tempo, o que tiver mais idade. Mais uma vez, o artigo 116, ele vai resolver para nós esse imbróglio, esse problema. E diz o artigo 116 que, se ambos forem vitalícios, prevalecerá aqui o que tiver mais tempo de serviço na comarca ou distrito. Agora, se for igual esse tempo, o mais antigo no serviço público. Tá? Então, leve em consideração o gabarito letra D para a questão 2. 3. Assinale a alternativa incorreta quanto às incumbências dos escrivães, seja eles privativos ou não. Letra A. Digitar, datilografar ou elaborar minutas de sentenças, decisões e despachos. Cabe aos escrivães? Não, pessoal. De cara, nós já temos o errinho da letra A, porque nessa letra A, essa competência vai ser dos oficiais escreventes. Essas incumbências dos oficiais escreventes estão no artigo 237. E sobre essa da letra A, especialmente é o inciso 3. Tá? B. Atender às audiências marcadas pelo juiz e acompanhá-lo nas diligências. Aqui cabe aos escrivães. Todas as competências dos escrivães, as atribuições dos escrivães, estão no artigo 229. Letra C. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Também caberá aos escrivães. D. Redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. Também atribuição dos escrivães. E letra I. Chefiar, sob a supervisão e direção do juiz, o cartório em que estiver lotado. Mais uma atribuição, mais uma incumbência dos escrivães. Então perceba que na questão número 3, nós vamos marcar como incorreta a letrinha A. Questão 4. Assinale V ou F quanto às incumbências dos escrivães, privativos ou não. 1. Remeter os autos ao distribuidor, independentemente de despacho, para a inclusão dos dados qualificativos das partes que não possam ser lançados pelo cartório. V ou F é incumbência do escrivão? Verdadeiro, pessoal. Artigo 229. O inciso marque aí é o 20, tá? 2. Fornecer certidão, independentemente de despacho, do que constar nos autos, livros e papéis de seu cartório, bem como no banco de dados do sistema informatizado oficial de todos os processos. Essa 2 está incorreta, porque ela fala de todos os processos. Olha só o que diz o artigo 229, inciso 13. Ele prevê que cabe aos escrivães fornecer certidão, independentemente de despacho, do que constar nos autos, livros e papéis do seu cartório, bem como no banco de dados do sistema informatizado oficial. Até aí tudo bem. Mas olha só, salvo quando a certidão se referir a processo de interdição, de arresto ou sequestro antes de realizado, penal antes da pronúncia ou da sentença definitiva, especial regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e o administrativo de caráter reservado. Então, há exceções, entenderam? Próxima assertiva. Manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e autos, não permitindo que estes saiam do cartório, o que ocorrerá apenas quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Olha o apenas matando a assertiva 3. Existem outras situações em que poderá sair do cartório. É o que prevê o artigo 229, parágrafo 7º. Olha só. Aos escrivães, privativos ou não, incumbe manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e autos, não permitindo que estes saiam do cartório, exceto a.
quando tenham de seguir a conclusão do juiz. B, com vista à procuradora, advogado, à defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. C, quando devam ser remetidos ao contabilista ou a partidor. E letra D, quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Então veja que há aqui exceções, ok? Então a 3 também está errada. 4. Autenticar reproduções de quaisquer peças dos documentos de processos, inclusive de sentença ou de termo de acordo obtida em audiência, quando não assinados eletronicamente. Ok, verdadeira. Artigo 229, inciso número 15. Então, como ficou a sequência? A sequência ficou VFFV. Gabarito será a letrinha C. Vamos agora à questão número 5. Julgue as afirmativas com base na consolidação normativa judicial da Corregedoria Geral de Justiça. 1. Nas férias do escrivão titular de cartório privatizado, em qualquer caso, o substituto receberá metade das custas, ficando a outra metade para o titular. Cuidado, hein? Essa primeira assertiva ela está incorreta, porque ela vai ferir o que prevê o artigo 232. Vamos a ele? Olha só. Nas férias do escrivão titular de cartório privatizado, caso o substituto seja também regido pelo mesmo sistema, este receberá metade das custas, ficando a outra metade para o titular. Ok. Agora veja o parágrafo único. Caso o substituto seja funcionário estatizado, o titular ficará com metade das custas, sendo a outra metade recolhida ao Estado. Então perceba que há situações divergentes aqui, por isso que está incorreta a primeira. 2. Ficam os escrivães autorizados a assinar mandados, dentre outros casos, exceto quando envolver prisão ou outra medida que implique grave restrição à liberdade ou à propriedade do jurisdicionado, tal como busca e apreensão, arresto, sequestro, arrombamento e separação de corpos. Muito bem, a 2 está correta, está de acordo com o 229, parágrafo 7º. 3. Fica resguardada a possibilidade do juiz de direito revogar, no âmbito da própria vara, a delegação que autoriza os escrivães a assinar, em determinados casos, correspondência e mandados, porém devendo ele efetuar comunicação à Corregedoria Geral de Justiça. Não, pessoal. O artigo que vai resolver esse problema é o 229, parágrafo 7º. E olha só o que ele diz. Ele diz que é dispensada a comunicação à Corregedoria Geral de Justiça, tá? Tornando então a número 3 incorreta. 4. Toda e qualquer escrituração dos termos de juntada, conclusão, remessa e recebimento deverá ser substituída pela movimentação correspondente disponível no sistema informatizado que chama THEMIS1G. Aqui não precisa decorar não. E aí, toda e qualquer escrituração? Não, não é toda e qualquer escrituração. Artigo 229, parágrafo 5º fala o seguinte, olha só. A escrituração dos termos de juntada, conclusão, remessa e recebimento deverá ser substituída pela movimentação correspondente disponível no sistema informatizado. Mas tem o quê? Exceções nas hipóteses de juntada, quando implica contagem de prazo a contar do termo de juntada, remessa, recebimento. Então veja que há exceções, pessoal. Há exceções conforme o artigo 229, parágrafo 5º. E a questão pede a correta, ou as corretas, e só tem uma correta, que é a número 2, não é? A número 2 está correta, o gabarito, então, será a letrinha B, ok? Assim a gente fecha, portanto, o primeiro bloco da nossa aula sobre a legislação específica, TJ Rio Grande do Sul. Qualquer dúvida, mande para nós, para o e-mail ou para as redes sociais que estão aqui colocadas para vocês. E se você gostou, passe no site e adquira o curso completo. Esse primeiro bloco foi para você degustar. Os próximos tem que adquirir o curso. Tá bom, pessoal? Bons estudos, curta esse vídeo e incentive aqui o professor a publicar ainda mais vídeos gratuitos para vocês. Um grande abraço e até mais.